Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 5/9, são agora 10h14 e eu estou fazendo o quê? Estudando. Então o vlog de hoje é sobre estudo. Eu estou estudando para fazer um exame de proeficiência em inglês e eu preciso me dedicar bastante agora na prévia disso para poder chegar lá e tirar uma boa nota, porque isso é muito importante para mim. Para quem já prestou o TOEFL, para quem não prestou ainda, sabe que é um processo, a gente precisa estudar como se estivesse fazendo um vestibular, né? Quase uma coisa assim, para provar que você tem proeficiência em inglês, tá? Então é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, como é que tá sendo esse meu estudo para o exame de proeficiência. O ano passado, no fim do ano, eu prestei essa prova como um teste e eu não tirei a nota que eu precisava se eu for usar essa prova para qualquer instituição de ensino fora do país. Então, era um teste, né? E deu para ter uma boa noção de como é que eu tava. Bom, feito isso, não fui bem. Ok, preciso me preparar. O que eu fiz? Fiz duas coisas, tá? E é que eu vou mostrar hoje uma delas. Uma das coisas que eu fiz foi procurar uma professora particular de inglês que me ajudasse à distância a me preparar para a prova. Então, como é que funciona isso? Ela me envia toda semana uma lista de exercícios. Eu faço os exercícios de acordo com o padrão da prova, então ela manda o exercício da prova mesmo. Eu envio para ela, ela corrige, me envia, eu faço a revisão, envio para ela e a gente vai se comunicando dessa maneira, tá? Então eu não vou até o local fazer a prova, ela corrige isso tudo de maneira online, tá? Uma outra coisa que eu fiz foi comprar o material oficial do exame. E aí é um livro e tem alguns testes e ele está instalado aqui no computador. Eu ainda não estou utilizando muito porque eu ainda estou fazendo os treinamentos com a professora. Então funciona assim, ó, a professora me mandou um monte de exercícios, né? Então, esses exercícios eles avaliam as 4 habilidades, que seria escrever, falar, ler e ouvir. Tem um exercício aqui, que é esse último, que é uma correção da minha redação da semana passada. Então, ele é só uma correção, né? Não vale. Em relação ao speaking, vocês vão reparar que tem 2 exercícios. Esse daqui e também esse daqui. Isso porque na prova existem 2 exercícios de speaking que tem uma característica diferente entre eles. Então, a gente acaba treinando os 2 tipos. Então, eu vou abrir aqui o writing, por exemplo. Deixa eu ver se ele tá aberto aqui. Tá aberto, que é esse daqui. Então, esse é o exemplo do exercício do writing, para vocês verem, tá? Eu tenho que responder ele em 30 minutos e a minha resposta, ela tem que ser justificada de acordo com a minha opinião, se eu concordo ou não com com essa frase que tá aqui no exercício, tá? Além do próprio writing, a gente tem outros exercícios. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o speaking. Então, a professora dá as direções, então eu tenho 15 segundos para me preparar para responder e 45 segundos para responder essa questão. O problema em questão como essa é que às vezes eles fazem umas perguntas que até em português a gente demoraria para responder. E lá, quando chega em inglês, a gente tem que responder em 45 segundos. Tudo que a gente responder fora dos 45 segundos já era. Tchau. Não conta na avaliação. Um outro exercício é o reading, ou seja, leitura. Então, tem textos. Eu vou até habilitar aqui, ó, para ficar melhor pra gente ver. Então, tem textos, no caso, esse é sobre a extinção de dinossauros. E aí tem um texto aqui grande, tá vendo? Tem aí 6 parágrafos, depois tem uma série de perguntas sobre esse texto. Então, sobre o que está falando lá no texto. Por exemplo, uma pergunta comum de aparecer, né? Essa daqui, ó, por exemplo. A palavra coupe na passagem tem significado mais perto de. Estão vendo aqui, ó?
E aí a gente tem que marcar. Então tem vários exercícios que são deste teor. E aí eles têm perguntas que variam do nível fácil até o nível mais difícil. Como eles estão avaliando a proficiência, então assim, geralmente tem perguntas que pelo menos para mim ainda é um pouco mais difícil. Tem vários modelos de pergunta, né? Pra vocês observarem. Umas são de um tipo, outro, por exemplo, esse daqui. Ai, deu pau. Então, por exemplo, essa questão aqui é uma questão que eu considero assim bem interessante. Por quê? Ele dá uma frase, essa frase que tá em negrito aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, em negrito? E aí, essa frase, ela tem que ser alocada no meio do texto em algum lugar. E aí tem aqui, ó, opção A, B, C e D. Aí no texto, você observar, por exemplo, aqui A. Então, será que essa frase vai caber aqui nesse A, no B, no C ou no D? Então, esse é um outro tipo de questão interessante que tem no meus exercícios de teste, mas que tem na prova, é do mesmo jeito. Depois, a gente tem o listening. Aí, o listening é ouvir. Eu ainda não cheguei na fase de audição. A professora falou pra mim que ela acha melhor que, por enquanto, eu entenda como é que funciona, porque existe uma lógica por trás de cada diálogo. O momento que eles dão a resposta durante o diálogo, quem fala o quê, existe uma lógica, segundo a professora. E aí ela diz que é melhor primeiro treinar essa lógica. E aí tem aqui o texto, o transcrito e as respostas. Para que quando eu for treinar com o áudio, eu já saiba o que eu tenho que anotar ou não para responder as perguntas. Que parte eu tenho que prestar atenção e que parte eu não tenho que prestar atenção. Então é isso que a gente está treinando agora. Então tem aqui as questões, tá? Dessa vez ela me enviou, deixa eu ver, ela me enviou 6 questões, então eu tenho que resolver ela. Então não vou nem fechar, vou abrir outra. A última questão aqui é o speaking. Então, nesse speaking, também tem um áudio transcrito. Então, lá na prova, eu não vou ter isso aqui. Na verdade, eu vou ter um áudio. E aí, depois, eu vou ter 30 segundos para me preparar e 60 segundos para responder a pergunta que eles estão fazendo. Tá? Então, aqui, no caso, tem uma opinião relacionada ao plano da universidade. E eu tenho que dar a minha opinião a respeito desse plano da universidade. Para quem já fez o exame do TOEFL, sabe que ele é um pouco complicado, né? Se você foi bem, parabéns. Eu não consigo ainda me dar bem com a prova, eu tenho um certo problema com a forma como é feita essa prova. A gente tem um tempo curto de poucos segundos para responder cada questão e a questão, ó, some lá no mundo. E você não tem nem como voltar atrás. Então, assim, às vezes você não sabe nem responder a questão nem em português se perguntasse. Mas aí você tem que responder em inglês. Então, assim, é uma prova que, pra mim, ela tem um nível de dificuldade bastante alto. Então, se vocês tiverem dicas, quiserem deixar dicas, porque não fica falando, é fácil, eu vou sofrer mais. Não faça isso, tá? Mas se tiver dicas de como fazer, coloca aqui. Já conheço a Fernanda Frattarola, Mário Vergara, esse material todo aí já vi, tá? Mas continuo aqui na minha luta, estudando humildemente para passar na prova. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa aqui o seu like pra saber. A gente é um canal novo, então ainda tô aprendendo. Então, compartilhem nas redes sociais também pra galera conhecer, pra quem tem interesse nesse tipo de assunto. Se inscreva aqui no canal, não se esqueça de inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quem tá inscrito consegue acompanhar as minhas postagens. Um beijo pra vocês, um forte abraço e ó, se cuida, galera. Tchau, tchau.